Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. Hoje veremos o capítulo 26, onde Davi tem a segunda possibilidade de matar o rei Saul. Mas para nosso estudo ser mais completo, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a se inscrever em nosso canal, compartilhar os vídeos e o canal com seus amigos e familiares, deixar o seu positivinho e os comentários, tirando suas dúvidas. Este capítulo 26 encerra a parte 3 do livro, onde nós temos Davi como um chefe de bando. Ele cria um pequeno grupo, quase que um exército, inicialmente 400 homens, depois 600, e acaba como que disputando o poder, inclusive livrando Seila da invasão dos filisteus, aonde Saul não faz o seu papel de rei e Davi faz o papel de rei, dando proteção ao povo. Com isso, cada vez mais Saul passa a temer e odiar Davi, porque ele está fazendo o que é próprio do rei. E no capítulo 26, nós temos a segunda possibilidade que Davi tem de matar Saul. Isso seria normal, mas o texto quer apresentar Davi como alguém não normal, alguém especial, ungido por Deus, que vai praticar a justiça. Então ele fala assim: nós não vamos matar o ungido de Israel, o ungido de Deus, o rei. Como que falando assim: eu vou ter o meu tempo. Não é ainda o meu tempo. Algo que nós precisamos, né? Porque nós queremos tudo muito rápido. Se fosse no imediatismo de hoje, Davi já teria matado na primeira oportunidade e se tornado rei. Mas um rei que mata o outro também é um rei odioso ao povo. Então Davi é um estrategista, tanto militar quanto político. E ele sabe que isso não cairia bem, porque teríamos dois grupos na sociedade. Alguns que estavam ligados a Saul, então a gente pode ver as pessoas que estão sempre ajudando o rei contra Davi, e outros que querem Davi. E numa sociedade dividida, a coisa não dá certo. Então Davi, como que dá esse tempo para que as coisas aconteçam naturalmente. E nós também precisamos aprender isso na nossa vida. Darmos o tempo. Às vezes, o nosso tempo é corrido, mas o tempo de Deus é diferente. Então o capítulo 26 começa com Davi poupa a vida de Saul. Então os filisteus vieram encontrar Saul em Gabaá e lhe disseram: não está Davi escondido na colina de Acre, diante do estepe? Então aqui, um grupo que é favorável a Saul. Saul pôs-se a caminho em direção ao deserto de Sif, à frente de 3.000 homens, os melhores de Israel, para cercar Davi no acampamento de Sif. 3.000 contra 600 homens. E vai acontecer que Davi morava no deserto e soube que Saul tinha vindo ao seu encalço. Então Davi se pôs a caminho e chegou no lugar onde Saul acampava. Viu o lugar onde estava deitado Saul e Abner, filho de Ner, o chefe de seu exército. Saul estava deitado no interior do recinto, a tropa acampava ao redor dele, ou seja, todo mundo em volta para proteger o rei. Voltando-se para Quimeleque, o Eteu e Abisaí, filho de Salvo, irmão de Joabe, Davi disse: quem descerá comigo ao acampamento? Então Davi e Abisaí foram à noite até a tropa e encontraram Saul deitado e dormindo no interior do recinto, a sua lança fincada no chão, à sua cabeceira, e Abner e o exército dormindo ao seu redor. Abisaí então disse a Davi: Deus entregou hoje teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu o crave no chão com um golpe só com a sua própria lança. Não será necessário um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisaí: não o faças perecer. Quem levantaria sua mão contra um ungido de Yahvé e ficaria impune? Existia uma regra que quem matasse um rei também seria morto e a sua descendência também seria morta. Então Davi, ele é um estrategista, ele sabe disso daí. Então ele não vai praticar esse crime dando o tempo disso acontecer naturalmente. Por quê? O reinado de Saul durou entre
20 e 30 anos. Entre 1040 ou 1030 até 1010. Em 1010 a.C., a gente sabe que começa o reinado de Davi. Às vezes existem umas diferenças, alguns colocam de 1030 até ano 1000, aí não dá problema porque a gente não tem uma cronologia perfeita disso. Acontece que Davi, ele sabe esperar. E nós, sabemos esperar? Às vezes não, né? Às vezes nós queremos tudo no aqui e no agora. No relógio, tic-tac, tic-tac, quanto mais cedo melhor. Davi tem um mérito. Ele soube esperar e respeitou uma lei. Nós veremos que Saul não está respeitando as leis. Inclusive, ele vai consultar uma necromante, já que ele consulta a Deus e não tem uma resposta. Então ele vai para outras possibilidades. Davi, ele consulta a Deus e tem respostas. E o texto vai mostrando, no versículo 11, que Yahvé tenha como abominável se eu levantar a mão contra o ungido de Israel. Ou seja, Davi se colocando que não vai matar o rei. No versículo 12, eles entram na tenda, passam por todos os soldados que estão dormindo fortemente e vai até a tenda de Saul. E Davi apanhou a lança e o cantil de água que estavam à cabeceira de Saul e partiu. Ninguém viu nada, ninguém percebeu coisa alguma, ninguém acordou, todos dormiam porque um torpor vindo de Yahvé caía sobre eles. Davi passou a outra banda, pôs-se no cume do monte, de sorte que um grande espaço o separava. Então Davi gritou ao exército e a Abner, filho de Ner: Não respondes, Abner? Disse ele, e Abner respondeu: Quem és tu que gritas? Então Davi pega, chama o rei e mostra a lança e o cantil e fala assim: O que eu te fiz? Por que você me persegue? E no versículo 17, então Saul reconheceu a voz de Davi e diz: Não é a tua voz que ouço, meu filho Davi. E aí nós temos novamente como que esse meu filho, tal. Mas nós vamos ver claramente que Davi se coloca assim: eu tive a possibilidade e não o fiz. Por que você continua querendo me matar? Se eu já tive, pela segunda vez, uma possibilidade concreta de te matar. E não te matei. No versículo 21, Saul disse: Pequei, volta, Davi, meu filho. Nenhum mal te farei de agora em diante, pois tivesses hoje a minha vida em tão alto apreço. Sim, tenho agido insensatamente e me enganei muitíssimo. Davi respondeu: Aqui está a lança do rei. Venha um dos moços buscá-la. E Yahvé retribuirá a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Yahvé te entregou hoje nas minhas mãos e eu não quis estender a mão contra o ungido do rei. E aí, o que vai acontecer? Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou à sua casa. Ou seja, nada de volta. Tudo vai continuar igual. Aqui nós temos algo muito importante. O texto deixa claramente para a gente que Saul é um perseguidor, que Saul vai estar fazendo coisas erradas, vai continuar fazendo coisas erradas, e por outro lado, Davi age corretamente. Inclusive Deus entrega Saul para ele e ele não o mata. Por quê? Ele respeita o rei e ele não quer matar o rei, já que pode cair sobre ele também uma vingança. Isso é importante, porque vai construindo a imagem de Davi como esse rei perfeito que nós vamos ter. E o rei Davi é grupo de rei Davi. Porém, quando estivermos no segundo livro de Samuel, já no Davi, aqui é o Davi moço, quando nós tivermos o Davi rei, e principalmente o Davi na sua velhice, nós vamos ver que isso que Saul está fazendo, ele vai fazer muitas vezes, inclusive contra os seus filhos, que querem pegar já o seu trono antes de sua morte. Continuemos os nossos estudos, pois entender a palavra de Deus ilumina os nossos passos e a nossa vida. Paz e bem a todos.